Cara, tem muita gente que não faz ideia de o que é ansiedade, né? Ah, Antigamente, até pouco tempo atrás, as pessoas tinham crises e acreditavam que não era nada diagnosticável, né? Hoje em dia, os tabus estão sendo quebrados, mas ainda existe muito preconceito, muito mesmo. E as pessoas não fazem ideia ou não fazem questão de entender o que é de fato ansiedade, o que é pânico, mas é importante ficar claro que isso é uma doença, não é frescura. Tem muita gente que vai pelo lado da frescura e isso acaba sendo problemático para todo mundo, tanto para as pessoas que você convive, quanto para as pessoas, quanto para você mesmo, né? Porque se você não trata uma doença, ela vai se alastrando e vai crescendo aos poucos, né? Eu comecei a ter ansiedade em 2017, não fazia ideia do que era. Com o tempo eu descobri que eu já tinha vivenciado alguns traços de crise, mas eu não fazia ideia que era crise. Por exemplo, lembro que uma vez eu estava tomando açaí e eu comecei a sentir meu corpo estranho, como se eu estivesse dissociando, né? Isso antes de ter as minhas primeiras crises de fato. E foi muito estranho, porque eu acabei respirando no banheiro e acabou passando. Mas com o tempo eu comecei a entender que as crises estavam relacionadas a alguns fatores, né? Como, como calor, como coisas do tipo, e até pressão, que depois eu descobri que eu tinha pressão alta e isso muitas vezes era confundido com o calor. E depois que eu comecei a fazer tratamento, as coisas melhoraram também. É, outro problema que eu tive foi gástrico, né? Que como doía um pouco o estômago, aí dava uma dor próxima ao peito e eu acreditava que eu ia morrer. Eu sei que eu dou risada disso, mas não é uma risada verdadeira, é uma coisa bem complexa que eu venho encarando há muito tempo. Mas com o passar do tempo, eu aprendi a lidar melhor com as coisas. Uma ansiedade ruim que acontece, mas é quando você tem algumas ideias. No meu caso, eu vivo de ideias, essas coisas. Às vezes eu tenho uma ideia muito boa, meu cérebro parece que acelera, e eu tenho que parar um pouco, cara. Tipo, hoje aconteceu isso. Enquanto eu gravo isso, eu volto a trabalhar só à tarde, quarta-feira de cinzas. Mas eu tive muita ideia. Tipo, a minha cabeça ficou meio. Vai explodir. Tipo, antes das coisas acontecerem, é, muita coisa fica acelerada também. Essa é a ansiedade mais de boa, né? Que tem, tipo, aquela ansiedade que dá dor no peito, falta de ar e tudo mais. A minha dica, se você está encarando algum desses sintomas, o primeiro passo é tirar qualquer dúvida em relação a causas orgânicas, né? Primeiro você tem que ver se tem pressão alta, se você tem algum problema de coração, etc. Eu, por exemplo, eu tinha ansiedade e pressão alta. Então, tipo, por muito tempo eu engordei muito depois que eu comecei a ter ansiedade, talvez pelo remédio, faz, por falta de exercício, pela idade. Tantas coisas que aconteceram. Aí veio a pandemia também. Então, lembrando que eu tenho 30 anos, o que desencadeou muita coisa, idade, falta de exercício que eu parei também, tomar remédio, não sei, existem algumas pesquisas que dizem que ajuda, né, no ganho de peso. Então essas coisas aconteceram de uma forma gradual, né? Mas viver com ansiedade não é legal, mas é possível. Por exemplo, eu no meu caso, quando eu tomo muito café, eu fico um pouco acelerado. Eu tento evitar também por causa da minha gastrite, que eu tenho gastrite.
É, e você tem que pensar nos gatilhos. Por exemplo, se eu estou tendo pensamentos acelerados, o que eu tenho que fazer? Eu fui tomar um banho, eu dei uma parada, eu comecei a scrollar um pouquinho no Reels, e apesar de muita gente falar que é causador de ansiedade, para mim dá uma relaxada, dá uma desacelerada. E, e agora eu tô gravando esse vídeo também, que é uma forma de me deixar mais tranquilo, sabe? Então, a gente faz algumas coisas durante a ansiedade, por exemplo, meu medidor de pressão, porque eu tenho pressão alta, eu vou até medir aqui agora, eu vou ficar um minuto em silêncio, porque eu tenho que ficar quietinho para aferir a pressão, né? Vamos ver se tá tudo ok. Deu erro? Calma. Ah, bosta, parece que quando você vai fazer uma coisa, a tecnologia não te ajuda, né? Mas calma que vai lá sim. Espera aí. Ó, deu 13,8,9. Eu tomo remédio de pressão. Geralmente ela está nessa faixa, 13, 12,8. Mas é interessante que uma vez eu passei por um cardiologista que era nutrólogo. O imbecil mandou tomar magnésio. Lembro que a pressão deu 20/10 na época. Eu poderia sim ter infartado. Mas depois disso eu comecei a tomar remédio de pressão e as coisas melhoraram. Caiu bem e tipo, foi mais uma coisa que me deixou mais tranquilo. Comecei a fazer atividade física, tô vendo minha papadona aqui ainda, mas em breve espero que ela suma de vez. Mas alguns momentos que eu percebia é quando eu tava fazendo atividade física eu sentia um mal-estar assim também. Que, tipo, o coração acelera, né? Você fica preocupado, mas no final você vai se acostumando com as coisas. Mesmo para eventos, quando você vai em evento muito lotado, você fica um pouco mal, se sentindo estranho, mas você começa a se acostumar com isso. Então, se hoje você está com ansiedade, é bem capaz que você esteja acuado, com medo, só que é importante ter certeza que existe vida após pânico, vida após ansiedade. Mas você tem que eliminar as causas orgânicas primeiro, fazer um tratamento e viver bem. Tentar saber que isso é uma condição, uma doença. Se você tiver câncer, você não vai ficar duvidando de você porque você pegou câncer. O mesmo para qualquer outro tipo de doença. Você está com febre, você não fala, eu tô com febre porque eu sou fraco, não sei o que, não era para eu estar com febre. Não, você vai lá e trata. Então essa é a dica mais importante para você, beleza? Valeu, gente. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Já dá o likezinho e tamo junto.